Vamos lá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hoje a gente está aqui para o 10º episódio do nosso podcast da Garagem. Hoje eu tenho a honra de receber várias pessoas do Judiciário. Temos aqui a presença do Dr. Johnny Clenis, da Letícia Botelho, Carita Menezes, Alessandra Rocha e o Edson Pontes Pinto. Hoje a gente vai falar aqui sobre não só inteligência artificial, mas também o manual que foi lançado, né, sobre o uso de inteligência artificial para usuários do serviço judiciário. Então, mais do que nunca, a inteligência artificial ela está adentrando em todos os meios hoje, em todas as áreas, e o judiciário não pode ser diferente. Então, eu vou abrir aqui para cada convidado se apresentar, começando, claro, pelas mulheres. Aqui na minha frente, por um acaso, minha esposa, minha companheira de serviço, Carita Menezes. Se apresente, fale um pouquinho sobre você. Bom, eu sou Carita Menezes, eu sou advogada de carreira e procuradora municipal desde 2004. Já fui professora juntamente com a professora Letícia, já lecionei na São Lucas, dos anos de 2010 a 2013. Tenho estudado sobre inteligência artificial e tenho me fascinado muito pelo tema, né? Semana retrasada, em agosto, na segunda quinzena de agosto, estava fazendo um curso pela B2L e a gente vê que a inteligência artificial realmente não é usada só no direito e quando a gente pensa que o direito é uma questão que já está muito... que o direito é muito rígido, né? A gente vê que já tem muita coisa sobre o tema. Então, eu pensando sobre isso, estou empolgadíssima com o tema inteligência artificial. É isso, gente. Bom, doutora Alessandra. Eu sou a Alessandra, eu era bancária, atualmente eu sou advogada e estou como presidente do TED, e a inteligência artificial é algo que a gente está estudando bastante, especialmente no que tange às sanções disciplinares, porque esse manual, inclusive esse manual que foi desenvolvido pela Emeron, ele é muito relevante para o sistema de justiça, porque o óbvio a gente precisa saber, porque isso resguarda a gente, e eu estou aqui para aprender com vocês, com os mestres sobre inteligência artificial. Agora, doutor Edson. Bom, me chamo Edson Pontes Pinto, sou advogado, sou professor universitário, doutor em ciências jurídicas e doutor em direitos também. E, na verdade, assim, um eterno curioso, né, dessa questão da tecnologia, da inteligência artificial, e tenho certeza que a gente do direito tende a achar que a tecnologia serve só ao direito, né, mas na verdade, é o impacto como isso vem trazendo a toda a sociedade e converso com o Dr. Johnny bastante sobre isso. Porque, de um lado, a gente tem os advogados cada vez mais usando a inteligência artificial, o judiciário cada vez mais utilizando a inteligência artificial, até o ponto que a gente terá agentes juízes, agentes advogados, e a gente vai sair junto para tomar uma cerveja, enfim, para conversar, porque o sistema de justiça vai se autoconformar, né? E a gente tem que realmente discutir como essa regulação que vem aí, né? A gente tem uma regulação no Brasil ainda em votação, o PL 2338 de 2023, e essa é a nossa preocupação também dentro da academia, né? Como a inteligência artificial vai impactar o nosso país como um todo e como na Europa vem acontecendo também com o AI Act. Ok. Doutor Johnny. Meu nome é Johnny Gustavo Clemes, sou magistrado há 27 anos. Atualmente estou exercendo o cargo de vice-diretor da Emeron. Eu também sou doutorado, mas em ciência política, sou mestre em administração e especialista em algumas áreas jurídicas aí, que eu gosto muito de estudar. Na linha do que o Edson está falando, eu traria uma coisa meio metafórica e diria assim: o mundo todo hoje tem trabalhado muito, cada vez mais, e provavelmente as pessoas pedem oração a Deus, aqueles que acreditam em Deus, ou me traga alguma coisa que me salve, porque eu vou acabar morrendo de tanto trabalhar. Então, vem chegado um momento em que a mágica é feita.
Você tem na IA a possibilidade de fazer isso. Por quê? Porque a IA vai pegar quase tudo que você tem de repetitivo e que não é essencial, que nem quando você está dirigindo e você está trocando a marcha. Quando você está aprendendo a dirigir o carro, você pensa em trocar a marcha. Depois você aprendeu, você nem pensa mais, aquilo é automático. 80% pelo menos do que a gente faz na vida é automático. Portanto, a salvação está aí. Esses 80% podem, como o Dr. Edson falou, estarem em execução por algo que não seja você e que sobre tempo essencial para você estar com a sua família, com seus amigos, com o mundo, cuidando de coisas que são da alma, do espírito, que tenham relação com o seu propósito de vida. Mas, como tudo na vida tem um preço, o preço é ter que aprender. É ter que doer, aquele que vai para academia e volta doído, aquele que quer emagrecer e fica agoniado com o estômago reclamando por comida, ou aquele que quer passar num concurso e fica perde noites e madrugadas para estudar. E nesse contexto aí, eu vou só lembrar da história que a humanidade já passou, a humanidade, o planeta Terra, onde os dinossauros foram extintos. Então, assim, uma grande revolução houve para a evolução da humanidade. E continuou aqueles que se aperfeiçoaram e se adaptaram. A IA não vai ser diferente. Vai sobreviver todo aquele que se dispor e conseguir cumprir esse caminho. A pessoa pode dizer, mas conseguir? Será que eu consigo? Consegue. É por isso que a gente está aqui hoje. Bem, eu me chamo Letícia Botelho. Sou advogada, estou como juiz suplente do Tribunal Regional Eleitoral. Sou advogada há um pouco mais de 20 anos, né? 20 anos, vamos colocar assim, professora. Agora deu uma parada na parte como professora para poder descansar um pouquinho à noite. Mas gosto muito de estudar, então, como vício da professora, né, a gente sempre está tentando ensinar e aprender ao mesmo tempo. Nesse tema da IA, pegando todas as observações feitas pelo Dr. Edson, aqui nós vamos colocar que a IA ela também ela perpassa, então, pela uma dicotomia, né, o avanço e também um pouco do retrocesso. O que no sentido do retrocesso? Do sentido de capacidade de entender e compreender o mundo e se adequar. Então, nós vamos ter, talvez, um rompimento de uma sociedade que consegue se adequar e a outra e vai desenvolver no seu conhecimento e sobreviver, como ele colocou, e o outro lado de uma sociedade que pode ficar estagnada. Então, nós vamos colocar aí um analfabeto tecnológico que vai sempre ter uma dependência e também a gente vai criar ter um problema social nesse aspecto também. Então, quando a gente fala de IA, como o senhor colocou aí logo no nosso início do nosso bate-papo, nós podemos ter o avanço tecnológico ao mesmo tempo no nosso raciocínio e no aprendizagem, você vai ter um aspecto também filosófico. Então, eu tenho um pouco dessa preocupação em relação à própria sociedade, pelo que eu tenho enfrentado, venho nos clientes com muita dificuldade no escritório, e eles não sabem hoje, vamos dizer, uma dificuldade de entrar no gov.br, para poder ter acesso ao seu imposto de renda, a ter acesso a alguma informação. É um desespero. Então, é nesses aspectos que a gente tem que pensar também, aprender para estar na sociedade e também o aspecto de ajudar o próximo nesse sentido. Legal. Eu estou vendo aqui esse manual aqui e queria que vocês me contassem qual foi, né, a concepção, a ideia de criar esse manual e como que ele pode ajudar as pessoas, principalmente os advogados. Aí eu faço também uma outra pergunta para vocês. Porque a classe de advogados, a gente sabe que tem muitos advogados que são mais maduros, né? São mais experientes e que eles já tinham uma dificuldade natural até de usar os serviços digitais, né? Seja o PJE, alguma coisa.
Como é que vai chegar agora, né, o impacto para essas pessoas que são mais experientes, que não têm muito acesso à tecnologia? Como é que vocês estão vendo isso? Quer falar não, doutora Alessandra? O senhor fala primeiro que o manual é... Se quiser eu falo. O manual é da Emeron, mas esse manual ele é bem relevante, por quê? Porque ele traz um checklist que traz uma segurança para o usuário, especialmente o advogado, não só o advogado, mas o magistrado e todo o sistema de justiça, porque não é só o advogado que vai ser responsabilizado, os magistrados também vão, todo o sistema de justiça. Agora, falando nessa questão, trazendo para a sua pergunta aí o que ela falou, e nem precisa ser muito maduro, porque eu não me considero madura, mas, por exemplo, eu tive que ter uma quebra de paradigma para usar o ChatGPT. Por exemplo, o Dr. Edson Pinto fez vários cursos lá no escritório, eu acho que foram 2 ou 3 turmas, que ele ensinou a fazer o agente, fazer o prompt, e eu ficava olhando e não falava nada. Estou falando aqui agora, mas eu falei, mas eu não vou ficar assim... Eu não vou desaprender o direito porque aquele agente vai fazer tudo por mim. Só que aí eu acho que eu estou usando há 2 meses só a IA, eu descobri que isso traz uma efetividade, uma produtividade tão grande que eu nem preciso de estagiário para algumas coisas. Por exemplo, você continua, o conhecimento é seu. A IA, você vai alimentar ela com o seu conhecimento, ela vai pensar como você. E para o advogado, toda a responsabilidade continua sendo dele, não pode perder a pessoalidade, porque nós somos regidos pelo código, pelo estatuto, tem uma recomendação do Conselho quanto ao uso da IA, do Conselho Federal, que está lá expresso, que a gente tem que observar a LGPD, o estatuto, o código, e tem que ter a ciência expressa do cliente quanto ao uso da IA. Se seu escritório está usando a IA, o cliente tem que dar o aceite no contrato. Inclusive, o nosso mestre aqui já coloca nos contratos dele a ciência da IA. Eu confesso para vocês que eu ainda não coloco, principalmente quando é empresários, eles ainda têm uma crença, uma resistência de que a IA vai errar. Eu não quero que a estratégia seja... Mas a estratégia não vai ser feita para a IA, ela só vai me dar números. Por exemplo, um processo de 6.000 páginas, a IA faz um relatório ali em 3 minutos, 5 minutos. Então, isso traz efetividade para a gente, traz uma celeridade. Eu confesso aos senhores que eu demoro para escrever. Por exemplo, para eu fazer um recurso especial, eu demoro mais 6 horas. Com o uso da IA, eu reduzi para 30 minutos, 1 hora. É só fazer uma estratégia também com a ajuda do Vinícius Lemos, né, que ele é fera em recursos nos tribunais superiores. É só alimentar lá com a cabecinha do doutrinador, do juiz. E é uma ferramenta excepcional, mas a gente ainda tem que aprender como usar e como pensar esse novo sistema. Agora, eu queria também perguntar... Agora o doutor Johnny, né? Doutor Johnny, o senhor tem que falar da cartilha. Eu posso falar rapidamente aqui. O interessante para quem está nos ouvindo, né? Nos vendo também, é aquilo que está por trás, né? As instituições conversam. Então, às vezes, os advogados, os juízes não estão ali percebendo e, às vezes, estão ali pressionando os seus órgãos e dizer, pô, os juízes, né? Olha, os advogados estão fazendo isso. E aí os advogados do mesmo jeito. Olha lá, o juiz está usando IA, e como é que vai ser isso? Então, as instituições estão permanentemente conversando. E dessa conversa, o que acontece? Essa conversa minha com a Alessandra, com o diretor, o desembargador Alexandre, com o próprio Márcio, e começaram a surgir alguns problemas e as pessoas começaram a falar, olha, estou preocupado com isso, o que a gente pode fazer? E todo mundo sempre com muito medo, por quê? Porque o assunto, falar sobre erros e responsabilização, não é gostoso, seja para quem for responsabilizado, sempre para quem vai responsabilizar. A gente quer ver todo mundo bem, né? Começa-se essa conversa, porque poxa, uma petição inicial com um julgado que não existe, ou uma sentença com um julgado que não existe, ou uma afirmação esdrúxula. Existem citações de gente que fala assim, olha, faça a transcrição do artigo de lei correspondente a tal caso, com uma forma de
não ocorrer os desvios, né, que a gente chama de alucinação da IA. E a gente já percebeu casos ali em que o texto da lei que estava fornecida ao prompt foi também alterado e criado por ela. Ela é criada para isso. Então a questão é as pessoas entenderem o que é a IA generativa, que é uma das formas de IA, e a IA popular, ela corresponde ao nosso WhatsApp, que a gente tanto gosta, ela é inspirada no WhatsApp, porque ela é um chat. E surge, então, a cartilha, que todos podem ver, ela é bem visual, bem curtinha, com dicas diretas, objetivas, com elementos visuais, para que, a partir dessas dicas básicas, a gente consiga evitar os maiores problemas. Mas, ainda assim, a gente diz assim, olha, a cartilha, os bons cursos que você puder fazer, as observações que os mais experientes estiverem fazendo, mas o principal elemento é sempre a prudência e o bom senso, como tudo na vida. Então, estar revendo, estar vendo o que é o produto. Porque a tendência do ser humano na correria do dia a dia de hoje é assim, poxa vida, se eu posso fazer 6 horas em 30 minutos, caramba, então posso fazer um monte de recurso, aumentar a minha clientela e não rever, eu vou ter problemas. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu vou reduzir, mas também não vai ser 30 e depois mais 30 para ler, ou mais 1 hora para ler. Então, são elementos de prudência que a gente vai aprendendo e que essa cartilha veio só a inaugurar. Ela passou também nas mãos do comitê de IA do tribunal, é um produto não só da Emeroma do tribunal, e também da OAB, porque tem aqui a conversação com a OAB, não está aí a logo, mas a gente considera a OAB aí integrante, porque durante todo o processo de formação Participaram. ideológica esteve a OAB presente, como eu falei, a doutora Alessandra participou e algumas outras pessoas. Agora, o senhor, só fazendo um parênteses, o senhor falou aí que o advogado ele consegue fazer mais, produzir mais em menos tempo e com isso arrumar mais clientes. O senhor acredita que isso também vai impactar em relação à questão da parte dos tribunais, que eles vão conseguir julgar mais casos, talvez acelerar alguns processos que estão muito tempo parados? Você acha que isso vai chegar também na parte dos tribunais? Vai. Essa produtividade? Vai e vai replicar o que já vinha acontecendo antes da IA. Houve uma pressão por produtividade, para os processos serem julgados mais rápidos, e os juízes aos poucos foram conseguindo corresponder a isso. O que aconteceu? Aumentou o número de erros, número de embargos, número de sentenças que a gente chama de teratológica, né, que é uma sentença totalmente fora de compasso, mas por conta dessa loucura pela correria. Então, o que vai acontecer? A IA vai ser uma tecnologia que só vai ampliar esse mesmo tipo de acontecimento, até que a gente chegue a um nível de IA que consiga mais qualidade. Porque qual é o diferencial, que aí é o ponto a ser perseguido? O ser humano ele não consegue processar com uma máquina. Então vai haver o erro por aceleração dele. A máquina, ela vai até o limite aonde ela vai travar sem erros. Então, assim, o limite dela não seria errar, porque ela não vai errar. O que seria o erro correspondente, que é a alucinação de uma IA generativa, é estar sendo inadequadamente utilizado. Então, o salto para a qualidade também será conseguirmos calibrar e ajustar essas tecnologias para que elas tragam a qualidade, que seria o quê? Corresponder ao senso de justiça, a correspondência de não haver essa criação, alucinação desenfreada, a leitura. Porque o que vai acontecer, como foi falado aqui, faz leitura de documento, faz leitura de imagem, vê planilha. Quando ela for resumir, ela vai precisar resumir aquilo corretamente e fazer as correspondências com o que é dado. Porque o nosso raciocínio funciona assim, né? As premissas até chegar à conclusão. Então, esse hoje será o desafio. Porque o primeiro momento, como Peter Diamandis fala na curva exponencial dos 6Ds, nós ainda estamos num momento de começar as decepções. Então, muita expectativa, queremos muito, e vai ser maravilhoso, e a gente vai sofrer muitas dores, até que a gente, superando isso, vai começar a colher os frutos.
Então, o prognóstico é bom, mas de que as pessoas vão ter que ter muita paciência nesse momento inicial para conviver com erros, com necessidade de ajustes. E daí essa preocupação da OAB, olha, como é que fica essa questão ética e disciplinar? Vai haver uma pressão, né? Se vai chegar à esfera policial, ou vai mudar a estrutura das instituições. Tem que ser feito com muita cautela, porque senão a gente acaba relegando o aspecto humano, né? Eu acho que tem até um ponto, Antônio, que assim, a gente também tem que dividir o que o judiciário julga, né? Então, assim, a gente não pode falar que todas as causas são iguais e, assim, todas as causas têm o mesmo volume de complexidade. A gente tem uma grande parcela das demandas do judiciário hoje que são causas extremamente repetitivas e que exigem, assim, zero inovação jurídica para decidir. Essas situações hoje, acredito eu que nós temos tecnologia suficiente para colocar isso dentro de um loop eterno. A questão é, eticamente a gente deve fazer isso? Essa é uma questão. Para as outras causas, para a minoria das causas, a gente tem um problema que a própria Anthropic ela tenta resolver naquilo que ela chama de constitutional AI, né? Uma inteligência artificial que seja capaz de entender valores. E aí é o grande desafio, né? Por exemplo, um magistrado, o Dr. Johnny, por exemplo, eu tenho certeza que para ele, dentro de uma estrutura de julgamento, uma ação civil pública é algo muito mais complexo do que uma ação de juizado especial. Não estou falando que é mais importante, é mais complexo. Isso exigiria uma capacidade de, abre aspas, né, raciocínio do modelo muito maior, muito mais avançado e com valores muito mais incorporados. Valores que, inclusive, teria aí um impacto geográfico muito grande. Porque, por exemplo, o que a Anthropic entende sobre justiça ou sobre determinados valores e que um juiz no Brasil entenderia, né? Mas, então, essas situações, de fato, vão exigir o humano no loop, mas não numa situação de controle, mas sim de impossibilidade de entregar esses valores dentro do modelo. Agora, a grande maioria das demandas, eu não vejo dificuldades hoje para a gente ter um sistema que, ponta a ponta, seja administrado por uma inteligência artificial. A questão é, eticamente não será. A gente não vai entregar um poder judiciário, por exemplo, 100% automatizado. Agora, a questão é, provavelmente um magistrado que julga 200 casos no juizado vai ter capacidade hoje, com tecnologia, equipe, etc., de julgar muito mais casos. A mesma coisa, um advogado que com inteligência artificial, com sistemas de automação, o cara junta N8N com inteligência artificial, ele entrega 10 vezes mais petições para o Poder Judiciário. E aí é o grande problema. O quanto de recurso nós estaremos utilizando? Porque, de um lado, a gente massifica a entrada, do outro lado, a gente massifica o julgamento, né? E assim, entra na grande questão. Você vai gerar um abismo gigantesco entre aqueles que possuem conhecimento e a tecnologia e aqueles que ainda fazem de forma analógica. Porque, no final das contas, no direito é exatamente igual a qualquer área. Tudo vai se reduzir à linha de custo. Então, assim, se hoje eu entrego um mandado de segurança e isso me custa, literalmente, R$10 mil, e eu faço isso por 1.000, como é que eu vou competir com a Letícia? Quer dizer, como a Letícia vai competir comigo? Né? Então, esse é um grande ponto. E essa é uma preocupação, principalmente quando a gente fala de um mercado de 1,5 milhão de pessoas no Brasil. Então, assim, não é que todo mundo tem que ter IA, mas, assim, como é que a gente vai juntar a necessidade de administrar a justiça, e aqui falando advogado, junto com o Poder Judiciário, Ministério Público e outros entes, mas, ao mesmo tempo, pensar no nosso problema interno de distribuição de oportunidades. Porque hoje é isso que acontece. E hoje é o que acontece, inclusive, que é uma dor das seccionais. Quantos advogados de outros estados atuam no nosso estado sem nunca ter pisado no nosso estado? Cada vez mais. Como? Tecnologia, inteligência artificial e automação. Então, isso é uma questão, assim, a gente está falando numa perspectiva filosófica, como levantou o Dr. Johnny, e aqui eu estou trazendo um problema realmente pragmático dentro da instituição. Como é que a gente vai resolver essa diferença? E é uma diferença que sendo cacofônico aqui, diferente das outras vezes, a gente está falando no ChatGPT que é de novembro de 2022. Então, assim, é uma revolução de 2 anos, vai fazer 3. E que já está na quinta versão. Eu acredito, eu vou fazer um complemento aqui, que essa
essa diferença, né, esse abismo que pode ser aberto, o abismo pode ser aberto, esse abismo todo, ele pode vir também iniciar, não o abismo, mas na educação, na formação naquele estudante, naquele bacharel de direito. Porque se ele for esperar ter um domínio de um uso da IA, porque você está falando em massificação. Mas eu posso te fazer só uma observação? O problema maior, sabe o que é? O problema maior é que esse jovem que você está falando, ele é nativo digital. No hardware dele já vem um chat GPT. Sim, A questão é, ele vai entrar no mercado e ele não é aquela, usar uma palavra bem de Rondônia, ele não vai patrolar o mercado. Não, ele vai passar por cima e nem viu. E aí o mais experiente, o mais maduro, como levantou o Antônio Nunes a conversa, doutora Letícia, o que vai acontecer? Quando ele olhar, assim não existe mais mercado. Mas eu essa tô questão... colocando a questão da ética e do estudo, porque não adianta eu pensar que eu vou patrolar, né, passar por cima de todo mundo, porque eu já nasci fazendo, né, mexendo no chat GPT, usando a IA, mas ele tem ali que ter uma sua formação solidificada na ética e também no raciocínio, porque eu não posso formar também pessoas, o Dr. Johnny estava colocando aqui, deixa por conta da IA, mas você tem que rever, você tem que verificar, e para isso eu tenho que ter o conteúdo jurídico. Mas eu lhe falo que o problema maior é que a gente tem que, e aí a doutora Alessandra levantou um ponto, a doutora Alessandra levantou um ponto que é importante, assim, a gente realmente precisa discutir, como a Emeron trouxe o manual, a gente precisa discutir internamente também e agregar ao manual da Emeron o pensamento da advocacia sobre essa regulamentação. Por quê? Porque a regulação disso é importante porque a tecnologia ela vai entregar cada vez mais. Por exemplo, o GPT-5 ele alucina muito menos do que o 4.0. E, consequentemente, o 6 deve vir uma versão muito menos. Não que a alucinação seja um problema. A alucinação é um problema para o direito. Mas, assim, para essa finalidade, ele vai alucinar menos. Então, no final das contas, essas discussões éticas que a gente está tendo aqui hoje, de invenção de jurisprudência, de tal, são coisas que cada vez mais serão mitigadas pelos novos modelos. O problema que a gente tem que discutir, eu acho que nosso manual e nossa regulação é justamente, assim, como essa tecnologia deve ser utilizada, principalmente aqui falando por aqueles que usam isso facilmente, para que a gente continue a ter uma saúde nesse nosso mercado, entendeu? Ele falou sobre 2 pontos, que realmente o primeiro é reserva de mercado, a questão de evitamento de honorários, e eu entendo, e das causas de outros advogados, que é questão ética também. 5 causas, ele já tem que abrir a suplementar. Eu acho que isso vai ser resolvido com educação e tecnologia, e parceria com as instituições, diálogos, porque, por exemplo, sistema, porque a gente tem uma tabela a ser seguida. A OAB dá a diretriz mínima de quanto você deve cobrar o mínimo de honorários. Então, isso sistematizado, mas você vai ter que ter um investimento em tecnologia da OAB, porque só o manual não dá. Porque, inclusive, essa questão, a gente já começou a tratar com a TJ, as das 5 causas, para a gente sistematizar. E, a partir do momento que o advogado lá de Goiânia tiver 5 causas aqui, a OAB tem um sistema interligado com o TJ e avisar. Ou seja, ele vai ter que abrir a suplementar dele aqui. Mas acho que o ponto mais importante aí que ele falou foi a questão do nivelamento. Isso. Inclusive, o Dr. Johnny, na reunião, falou sobre o letramento para todo o sistema de justiça quanto ao uso da IA. Eu achei bastante relevante, porque eu acho que isso claro que não vai nivelar, mas igual, aquele lá que não sabe nada, ele já vai estar se alfabetizando e entrando no mercado e não vai ficar fora do mercado, senão ele pode ser devorado por esse novo mundo. Me parece que a gente está vivendo um novo mundo que nem eles que são os especialistas em IA não sabem o que vai acontecer no futuro. Doutora Carita, quer falar? Eu estava aqui pensando no aspecto que ela está reflexiva. Eu estou reflexiva porque eu fiquei
pegando cada fala aqui. Deixa eu só complementar, então, uma coisa só para ele, porque aí depois a gente entra nessa parte filosófica, aproveitando essa situação do patrolar, do não. Eu vou fazer um raciocínio de trás para frente, então, indo lá para o futuro. Porque o que é importante para a gente, eu penso que assim, é esse tempo próximo agora, é essa transição. Esse é o importante agora. Mas, assim, de lá para cá. O que acontece hoje se você conversar com os comerciantes, com os empresários? Eles estão sofrendo por conta do e-commerce. O que aconteceu? As tecnologias digitais e aquilo que é capaz de captar o consumidor e de ofertar preço, está fazendo com que eles estejam sendo absorvidos. O que vai acontecer no ramo do direito? Nós temos as Lawtechs. O que acontece hoje? Eu posso fazer qualquer inventário no cartório. Eu já tenho um cartório digital nacional. Basta um aplicativo, uma plataforma que já deve existir e uma ponta de conexão com o algoritmo do Instagram, e o Mark Zuckerberg está prometendo isso dentro da plataforma dele, no Facebook, e a Google vai fazer o mesmo. Onde todas essas pessoas, quem tiver os maiores contratos, vai fazer essa captação e uma máquina vai fazer isso. Então, divórcio, todo divórcio, inclusive até com crianças, já é projeto de lei, está indo para isso. Causas de consumidor, Mercado Livre, ninguém aciona mais, está dentro da plataforma. Então, se a gente parar para pensar, simplesmente a fonte não existirá mais. Então, assim, o advogado ou ele será empregado da fintech, ou ele será a fintech, ou ele não terá água para beber. Né? Isso é lá na frente, de lá para cá. Não sei quantos anos, 10, 15, 20, 50. 2. Ou 2 anos. Né? Não dá para fazer o cálculo, não dá para fazer o cálculo. Porque assim, se nós dermos um salto, existe quem comanda a tecnologia e a velocidade do mundo. E se houver esse salto antes, é que as velocidades são dadas na medida em que essas pessoas estão no comando V que dá. E as pessoas vão ficando para trás, que é a nossa preocupação, que aí eu faço esse salto para o momento de agora. O momento de agora como, por exemplo, cria-se a renda universal. Por quê? Porque essas mesmas pessoas que vão consumir esses produtos do pessoal lá do futuro precisam ter renda, senão não existe economia. Então, cada um aceita tirar um tanto do bolso para deixar no bolo para essas pessoas sobreviverem. É uma matrix, vamos assim dizer. Né? Então, assim, é isso, está posto. Então, assim, a gente pensa hoje, o que está acontecendo, porque tudo isso vai acontecendo, não vai ser a OAB, não vai ser o tribunal que vai segurar. Existe uma força global maior. E não dá para identificar uma pessoa. É uma força, como se fosse um fenômeno espiritual. Um paradigma. Né? Faz parte da civilização humana. Então, assim, isso está avançando. O que acontece? Agora, quando entrou o PJE, houve uma ação da OAB para não seguir. Por quê? Porque tinha um advogado muito antigo, o que não tem equipamento, o que é deficiente, e isso não barrou. E muita gente diz hoje, meu Deus do céu, se tivesse barrado, como seria minha advocacia hoje? E na pandemia? Né? E na pandemia, parava, simplesmente não existiria. Então, veja bem, a sobrevivência nos impõe o desafio de olhar para essas pessoas e dizer assim, como eu vou tratá-las? Não é parar por conta dessas pessoas, mas como eu trago essas pessoas. Então, hoje, até os meninos novos, que o Dr. Edson fez referência, para mim, estes já estão nascendo com risco, porque quem vai patrolar será 2 ou 3%. Eu li hoje uma reportagem de uma consultoria, não sei se foi a Deloitte, uma consultoria forte internacional, mapeando o nosso mercado e dizendo que no mundo digital, os que estão sendo desempregados em massa são as novas gerações. As empresas estão ficando com os experientes, porque eles têm a experiência e a expertise humana e estão aprendendo a tecnologia. Então, está bastando para eles. Então, eles não entram mais. Ou eles constroem as suas startups e os seus ecossistemas, ou eles são desempregados, vão para outro canto. Os novos. Então, assim, o impacto é maior do que a gente imagina. Então, a questão então também como faremos com esses meninos? Porque há uma pirâmide, né? Não é só a previdência, é a vida.
Tem que ter mais embaixo para sustentar o que está em cima. Tem que ter Excel e estagiário embaixo para sustentar o mundo. Senão, se tem estagiário e Excel, o mundo quebra. Então, talvez a nossa discussão, e voltando, né, aquela preocupação de como estamos usando o GPT, é olhar para as pessoas que terão dificuldade e como a gente traz elas com o mínimo. É a história do mínimo existencial. Haverá resistência? Haverá. E é por isso que a roda vai ter uma velocidade ou outra, mas talvez, enquanto instituição ou pessoas pensadoras, nós nesse momento, é como trazer isso, porque vai acontecer como já aconteceu em outras eras da humanidade. Porque tecnologia não é só o digital, tecnologia é tudo que é uma nova forma de fazer e de pensar. Nossa, o senhor me deixou muito reflexiva. É fazer diferente, né? É isso que eu tava todo mundo falando aqui e eu pensando, né? Eu falei assim, mas a Yara não vai conseguir substituir, acredito eu, né, o ser humano justamente na questão filosófica, na questão do penso logo existo, né? Então eu acho que como o Dr. Johnny colocou, eu vi essa pesquisa que realmente estão contratando quem? As pessoas experientes, que são as pessoas que leem, né? Porque o jovem, essa nova geração, ela não lê. Então, ela não lê, ela não tem criatividade, ela não tem esse pensamento que ele consegue pensar, desenvolver e concluir. Essa nova geração não consegue. Por quê? Porque eles são, como sempre o Antônio fala, eles são consumidores de conteúdo, né? Eles só consomem, eles não produzem conteúdo. Então, eu acho que a nova advocacia para essas causas, que realmente, ações de cobrança, ações de massa, eu acho que realmente esses advogados vão ser, a inteligência artificial pode substituir. Mas naquelas que ainda se exige, né, que o advogado pense numa estratégia, numa tese jurídica, porque o conhecimento, ainda que seja da inteligência artificial, a inteligência artificial já ela parte de onde se tem, né? É que nem quando a gente faz doutorado, né? O professor, o orientador fala lá, ó, você tem isso aqui, você vai partir daqui e vai crescendo. Você não vai reinventar a roda, porque esse conhecimento daqui para baixo já existe. Então, assim, acredito eu, posso estar errada, mas eu acredito muito na inteligência artificial como sendo a nossa base. Eu acho que é a gente que vai construindo, é a gente que vai incrementando. Naquele tempo que a gente tem sobrando aí, né, a gente faz o que a gente fazia em 5 horas, o que a gente faz em 20 minutos. Eu acho que no tempo remanescente dá para a gente ficar pensando, lendo, né, prototipando, né, que foi a palavra que o Dr. Johnny usou, né, prototipando realmente como é que a gente vai fazer as novas causas, como é que a gente vai solucionar os problemas existentes, porque eu não enxergo o direito como uma ciência exata, eu enxergo o direito como uma ciência humana como ela é. Então, eu acho que, a partir da argumentação que se dá, você pode convencer um juiz, um magistrado do contrário. Outro dia, conversando com um colega, a gente coloca na petição inicial 4, 5 teses. A inteligência artificial apresenta para a gente todas as teses. Ela até é capaz, um chat GPT da vida, ele é capaz de dizer quais eles considera mais fortes e quais as mais fracas, né? Ele faz até esse mapeamento, né, do que é mais forte. Olha, essas 3 aqui são melhores do que essas 2 aqui, porque olhando as decisões, eles fazem até isso, né? Olhando as decisões, você tem um repetitivo aqui, você tem uma súmula aqui. Mas será que naquele caso concreto o magistrado vai capturar a tese do magistrado, desculpa, do que o chat GPT identificou como forte, ou o magistrado vai ficar com a tese que a inteligência artificial mapeou como fraca? Com base em quê? Aí eu acho que entra a questão filosófica. Não, mas nesse caso, porque aí tem o lado humano do julgador, né? Ele vai, né? Ele já passou por aquela situação e a máquina, né? A alma dele já passou por aquilo muitas vezes e aí ele é capaz de julgar diferentemente do que a máquina está dizendo para ele. Então, eu acho que a gente tem que ter... eu fico pensando, né? E fico imaginando essas situações da inteligência artificial, de como será solucionado isso. E me preocupa muito as questões sendo julgadas assim, de lote. Apertar um botão e resolver
sei lá, 300 processos por minuto, 400 processos. E eu queria ver se a inteligência artificial vai ser capaz de solucionar isso também. Você sabe que eu acho que, na verdade, é assim, o reflexo da inteligência artificial talvez vá criar uma nova sistemática para tratamento disso. Aquilo que nós temos hoje de demandas de massa não se tornarão demandas. Exemplo, nós temos hoje pelo menos 5 projetos de lei sobre a questão da pretensão resistida, que é aquela temática de se você não tentar outros meios e provar na petição inicial, o juiz não vai receber a tua inicial. Isso já é um movimento que tem pelo menos 8 anos, desde o primeiro desses 5 projetos de lei. E até sentenças judiciais nesse sentido, né? E aí o que acontece? Já tem decisões no Previdenciário, de relatoria do ministro Barroso, dizendo que é obrigatório tentar anteriormente, já se expandiu para alguns outros. Então a gente percebe que isso está já virando um paradigma e virando um novo conceito, o que acaba acontecendo? Vai ser feita a conta que o doutor Edson falou. Olha, eu gasto, segundo o Justiça em Número, R$ 6.500 em média, porque tem processos que vão custar 10 mil ou mais mesmo, 6.500 em média para um processo. Se eu não tiver entrada desse processo, aqui ele custa 1.000 naquele sistema prévio, onde que eu falo quando eu falo para plateias de advogados. Olha, não se desespere que está acabando aqui, porque você já parou para pensar que quando vier essa fatia, você pode ser dono daquela fintech que faz as conciliações prévias, que trata, questão é de enxergar onde vai estar. Hoje, no paradigma físico, o cara iria montar uma associação de consumidores e tudo que surge dali vira 1.000 causas para ele. Um paradigma físico. Num paradigma digital, ele pode exatamente montar aquilo que é uma tendência de futuro. Não é questão de tratar IA, mas é questão de não vir ao judiciário. E aí, se eu tratar com IA, é IA fora do judiciário. Porque o que vai acontecer? Vai virar um sistema privado. Você quer pagar 10 ou você quer pagar 5.000? 10, eu digo R$10. R$10 uma IA. E aí as pessoas vão começar a comparar e nas causas de massa, provavelmente a conclusão vai ser a IA está me dando melhores resultados do que esse aí. Qual é a reclamação que nós temos hoje dos seres humanos magistrados? Falo isso com todas as ressalvas, porque sou um magistrado. Uma hora a reclamação é decisões diferentes entre si, entre os magistrados, e até mesmo do próprio magistrado. Se eu tiver uma IA de suporte, não é a IA julgando. Ela vai dizer para ele, ó, você já decidiu do outro jeito. Ou, olha, estão decidindo desse jeito. Eu recebi ontem mesmo um e-mail, aliás, um zap, de uma colega que dizia assim, Johnny, quando será que a gente vai ter um sistema de pesquisa melhor? Porque eu preciso me alinhar com o tribunal. Volta e meia eu vejo reformar um advogado trazendo aqui que eu estou em contradição com o último julgado do tribunal, mas eu não achei. Então, assim, a tecnologia pode trazer isso dentro e fora. Então, talvez uma das formas será limpar o judiciário. E de dentro do judiciário também transformar ele. De núcleo 4.0, que é a comarca para o estado todo. As procuradorias estão fazendo isso hoje, né? Uma extensão para tudo. O que você falou, cara, até assim, será que a inteligência artificial, né, e ela vai fazer isso, a gente vai virar um julgamento por lote? Assim, eu tenho uma opinião, eu defendo uma seguinte opinião. Eu acho que não é uma questão da tecnologia, é uma questão da nossa escolha. A gente Perfeito. não quer que isso aconteça, mas tem tecnologia para acontecer. Então a questão é, nós queremos juízes robôs? Não, a gente não quer isso. A gente, enquanto sociedade, não quer isso. Mas é possível? Sim, é possível fazer amanhã no tribunal. Inclusive, o tribunal gasta muito dinheiro com toda a estrutura tecnológica do TJ Rondônia. Eu sempre falo isso. Eu falo que eu sou bairrista. Toda vez que eu dou palestra fora, eu falo que eu sou bairrista, porque o Tribunal de Justiça de Rondônia é exemplo. Gasta muito dinheiro, tem estrutura, desenvolve, entrega. Mas assim, por que não colocou ainda um juiz robô no juizado? Porque é uma escolha. Porque é uma escolha da sociedade, é uma escolha ética da sociedade não permitir que as nossas soluções de conflitos sejam feitas por robôs. Agora, o ponto é, a partir do momento que a gente desclassifica isso, como disse o Dr. Johnny, de judiciário e passa para uma pré-judicialização,
a gente vai começar a trazer resultados, e aí volta na conversa do nosso backstage aqui, que vai acostumar a sociedade com um novo mundo que é resolvido os conflitos intermediado por tecnologia. E as pessoas vão falar, tá bom, funciona, tá bom, custa pouco, não tem custas, é rápido, legal. E a comodidade vai invadir a vida das pessoas a ponto que essa barreira ética nossa, que a princípio a gente tem hoje com o judiciário, para a pré-judicialização das coisas não vai acontecer. Agora, a pergunta da maturidade, e que eu acho que a sociedade tem que ter, principalmente falando de projetos de lei, é que isso não entre, ou essa comodidade não justifique entrar em outras instâncias. Até o ponto, como fez o presidente da Albânia, falando, não, a gente vai desenvolver um sistema aqui que a nomeação dos ministros na Albânia vai ser por uma IA. O primeiro-ministro da Suécia falou, eu consulto com o ChatGPT certas ideias que eu tenho aqui de governo, me perguntando o que ele acha. Bom, não é a tecnologia o problema, a pergunta é ética. Isso é o que nós queremos enquanto sociedade? Porque se a gente for olhar a cartilha coloca, sempre após usar a IA, faça isso, mantenha o controle. Mas perceba, nós precisamos de uma exigência de centralidade no humano, de controle no humano. Porque se nós não fizermos, ela faz. Você entendeu? Ela faz. Agora, e cada vez mais ela fará com menos alucinação, com mais resultado fidedigno à base de dados, porque o limite da tecnologia e o desenvolvimento rápido disso vai entregar o resultado que a gente quer. Eu acho que a maior discussão que nós, principalmente o direito que transita na filosofia, que transita em outras ciências sociais aplicadas, é perguntar se a gente quer isso. Eu estou tendente a discordar de vocês dois, por causa da visão do julgador que eu tenho agora. Porque, olha só, eu acho que o julgar em lotes não é uma infração ética, porque, como você disse, é uma escolha. Eu que vou conduzir aquilo ali, eu que vou parametrizar. Ou seja, eu acredito assim, trazendo para a visão do julgador dos nossos pares. Eu vou conseguir ter maior efetividade, eu vou ter resposta para a sociedade, eu vou ter redução de acervo e eu vou estar resguardando a dignidade da advocacia. Mas você está apertando o enter, não está? Eu estou, você está assinando. É uma escolha, o que eu estou falando é o seguinte, entendeu? é o momento que o Dr. Johnny não coloca a assinatura dele. Mas eu vou automatizar. Não, tudo bem, mas você está colocando sua assinatura e você é responsável pelo ato. Sim. Se forem 50 sentenças do gabinete do Dr. Johnny feita com uma IA, ele, no final das contas, todas está assinando e é responsável por todas elas. Então, no final das contas, tem um humano no lucro. Então... Esse nosso debate aqui é aquele inaugurado pelo Richard Susskind, né? O do futuro das profissões jurídicas. Hoje é uma referência para como será a nossa área com tecnologias, porque ele vai para além da IA. Ele fala acontecerá com os advogados. A essência do que ele fala, e ele conta uma história sobre isso, não vou contar agora para ficar longo demais, é de que, assim, na verdade, o que as pessoas não querem, o que elas querem não é, né, ir ao fórum, ir ao advogado, passar por um processo, não é nada. Elas querem viver em paz. Assim como, por exemplo, eu não quero ir ao hospital, eu não quero ter o melhor médico, eu quero viver saudável. Só que, como é que eu aprendi a viver nesse mundo? Vai para o hospital, toma o remédio, e não como fazer para estar saudável. Ou o que pode me tornar saudável independente do médico, por exemplo, terapias alternativas, né? De meditar, isso, aquilo, outro. A pessoa não usa. Se isso der certo, não vai mais ao médico. Se a pessoa aprende a conciliar, mediar, não vai mais ao advogado nem ao sistema de justiça. Aliás, a gente sabe que ele existe por conta dessa incapacidade das pessoas. Então, assim, eu vejo assim que se as pessoas ainda no comando das suas decisões, né? Se é que é possível isso que a gente falava aqui antes nos bastidores, né? Mas ela entender que é melhor para ela não precisar propor ação, é isso que o professor Richard Susskind está querendo dizer. Então, assim, ele falava na época da pandemia, Justiça do Futuro não é uma audiência por videoconferência. Justiça do Futuro, a audiência por videoconferência é uma solução pontual para um momento que a pessoa se submete, porque aquilo vai ser
possibilidade da resolução dela. Mas, se a pessoa pudesse usar um aplicativo e conseguir resolver, ela não ia querer saber da audiência por videoconferência. Então, assim, se a IA, de alguma forma, propiciar isso, nós podemos ter um determinado cenário não imaginado, não esperado e até não desejado hoje, que é de muita coisa automatizada. Por quê? Porque nós vamos querer isso. Hoje não queremos. E o ponto é, aí vai vir a grande questão. Estamos livres para isso, né? Daqui aos 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, não sei. Nós somos agentes ou somos meras interfaces? Esse é o grande ponto. Mas aí, nessa questão, assim, você tem duas partes, né? Tem a parte que vai vencer e a parte que vai ser derrotada. A parte que vai vencer, ela vai aceitar, né, o julgamento da IA. E a parte derrotada, provavelmente, ela vai reclamar de alguma forma que ela foi prejudicada naquilo ali, né? Quem vai dar o aval para isso aí? Quem está certo ou não? De qualquer maneira, né? Porque assim, a alucinação da IA, por mais que você reduza, ela vai sempre existir, porque é um modelo matemático, né? E cada vez mais os modelos estão maiores. Em breve a gente já vai ter modelos com 1 trilhão de parâmetros, né? E em algum momento aquilo ali vai alucinar. Você vai diminuir, mas em algum momento ela vai falhar. Quem é que vai dar o resultado final? Vai continuar sendo as pessoas? Hoje existe um princípio fixado internacionalmente, que é o do direito à revisão humana. Então, isso é uma premissa que nós temos hoje como se fosse uma regra constitucional universal. Só que o que acontece? Isso é hoje, né? Uhum. Porque, assim, aquela história que a gente brinca na área jurídica, né? Como é que vai ser o embargo de declaração, que é o pedido de explicação do algoritmo? Se vier o algoritmo descrito, ninguém entende. Nem o juiz entende. Não. Então, como hoje a gente já pede... Não é isso, né? A gente pede hoje, por exemplo, fontes para algumas IAs, elas não, olha, tirei isso desse site, desse. Mas e a própria fonte? Como foi produzida? É confiável ou não? Então, assim, a grande realidade é de que a gente vai ter que chegar a um consenso sobre em que eu confio. Porque desafiar e querer um novo olhar e um olhar humano é o da nossa premissa atual. Mas no futuro, eu preciso entender qual é que vai ser a premissa que a humanidade vai escolher. O grande problema, e é o de todos que negam a tecnologia, que tem esse temor, é assim, tem certas coisas que vão que não tem volta. Então, por exemplo, eu posso chegar a um determinado momento que não quero mais IA, não tem como. Porque assim, como é que você vive hoje sem o celular? Tem como viver? Não tem. Um monte de coisas que eu faço hoje, eu vou ter que abrir mão, não tem como. Entra em colapso. A ruína não tem, é impossível. Você até concebe. Faria, mas as pessoas não vão aceitar e vai ter um colapso. Então, algumas coisas com a IA que a gente ceder nesse momento, não vai ter volta. Já tem coisas que não tem volta hoje. O projeto de lei brasileiro, né, o PL 2338, como disse o Dr. Johnny, ele prevê a possibilidade de você pedir a revisão humana de decisões automatizadas por inteligência artificial. A LGPD também tem um direito à explicação dentro dela. O AI Act na Europa também tem um direito à explicação, embora o GDPR na Europa seja meio nebuloso a possibilidade de pedir explicação. Mas, enfim, hoje é uma tendência legislativa você ter um direito à revisão humana. O ponto que a gente coloca quando fala institucionalmente de um poder judiciário é se, de fato, isso é uma revisão humana de uma decisão automatizada ou não. Por quê? Porque se o Dr. Johnny hoje, e aí eu dou o exemplo, né, a gente falou dos advogados, mas tem o caso também do juiz que foi investigado pelo seu próprio tribunal, não lembro qual era o tribunal, que ele proferia 89 sentenças por mês, mais ou menos, e passou a proferir 300. Do que ele estava fazendo? Independente, se ele estava usando inteligência artificial, era um ato do juiz, era um ato judiciário. Então, se a gente reduzir a entrada de processos, mas ainda o nosso processo judicial, mesmo com todas as ferramentas de IA, for um processo que termina com uma sentença humana, vai ter um grau recursal ao tribunal, que são humanos, com inteligência artificial. O grande ponto é isso.
isso vai ser uma escolha nossa enquanto sociedade. E eu acho que isso não vai, Antônio, sendo sincero contigo, não estou aqui fazendo trabalho de futurologia, mas eu acho que isso não vai mudar. O que eu concordo 100% com o Dr. Johnny. O que vai mudar é a nossa concepção de para que serve o judiciário. É para tudo? É para qualquer causa? É para todos os... Esse é o filtro que a gente vai fazer para resolver um problema de judiciário. Agora, a tecnologia ela não vai... o juiz roubou da Estônia. É mentira. Não sei o quê. Não existe. Agora, sempre vai ter um humano que vai produzir absurdamente mais com inteligência artificial. Com certeza. Né? Então, assim, esse é o grande ponto. E os advogados, e aí eu concordo também com o Dr. Johnny nessa pesquisa, porque se dentro da área aqui da REP até, hoje as empresas não contratam um dev júnior. Por quê? Porque você tem... Você pega o cursor com o IA e faz o trabalho do dev júnior. Tem várias inteligências artificiais. Você pega um cara mais experiente, um sênior, um PO lá, o cara trabalha com várias IAs. É aquilo que eles chamam hoje de startup de AI first, né? Ou seja, você coloca IA e coloca alguém experiente para tocar IA. Pode ser que num escritório de advocacia do futuro, e eu digo 2 anos, 5 anos, 10 anos, vai ser assim. Você vai ter um cara experiente tocando agentes dentro de um sistema. Mesma coisa o judiciário. Então, o que pode acontecer, e aqui é uma triste notícia talvez para quem é concurseiro, é que talvez não tenha concurso mais para a Procuradoria do Município. Vai ter menos concurso para a magistratura, vai ter menos concurso para o Ministério Público. Por quê? Porque a demanda por pessoa vai ser menor. Sim. Agora, a responsabilidade do agente humano vai ser cada vez maior num volume de processos. Mas ele vai dar conta tranquilamente. Aí é uma questão de, como disse o Dr. Johnny, fazer uma releitura do mundo novo, né? Mas assim, trazendo conceitos talvez até do passado. A questão da renda mínima universal é uma necessidade porque a mais-valia não é mais do trabalho humano, é do trabalho da máquina. Mas se é feito pela máquina, quem responde por ela? Vai ter que tributar o produto do trabalho da máquina para gerar excedente para aqueles que não vão ter trabalho. Porque isso é uma realidade cada vez maior. Não estou falando que vai ficar, não quero ser ludista aqui para a gente ficar quebrando computador, mas a ideia é que a gente vai ter que conformar o trabalho. Coisa que a política de desenvolvimento do trabalho no Brasil, eles não estão muito preocupados com isso agora, mas eu acho que esse vai ser para mim o maior problema. O problema não é fome, o problema é ócio. Agora, e o que está sendo feito na formação dos advogados e até mesmo dos funcionários dos judiciários para ensinar esse pessoal? Essa cartilha já ajuda, mas existe algum treinamento, existe algum serviço de apoio para eles, para que a pessoa que não saiba muito utilizar a ferramenta A, B e C, ela possa se desenvolver e conseguir acompanhar essa onda? Porque uma das questões da tecnologia é que ela não pede licença, né? Ela mete o pé na porta, ela entra, talvez ela peça desculpa, ela não espera, né? E eu reparo que muita gente hoje está trabalhando com inteligência artificial, ela começa a utilizar e depois ela não sabe mais trabalhar sem, porque ela se acostuma muito rápido a utilizar as inteligências. E aí, se você, de repente, tirar, ela fica, pô, e agora? O que eu vou fazer? Eu não me lembro como é que eu fazia antes. O que está sendo feito para desenvolver as pessoas que não têm muito conhecimento na parte de inteligência artificial? Aqui na Seccional Rondônia, o TED, juntamente com a parceria com a Emeron, vai ser através da Escola de Ética e começa aqui. Ao final, eu quero até pedir permissão do senhor para o Dr. Johnny e eles que são palestrantes e a doutora Caida convidar todos para participar amanhã. A gente começou a fazer a orientação, inclusive está em estudo montar um grupo de estudo juntamente com a Emeron. E o Conselho Federal, ele montou um curso para formar toda a advocacia a custo baixo, bem reduzido. Inclusive, o doutor Edson Pinto é o professor e a OAB já começou a se preocupar com isso. E o TJ está bem mais avançado que a gente, né, doutor Johnny? O tribunal ele tem uma política de capacitação total dentro de uma política macro de cultura de IA, que é desenvolver novos olhares, novos referenciais para poder pensar e ter alcance maior dessa tecnologia. Hoje, a gente começou no ano passado com ciclos lives de IA, com vários especialistas, pessoas ao redor do Brasil, para mostrar muitos olhares sobre IA.
Esse ano, no início do ano, nós começamos com alguns cursos de base. Nós classificamos todo o conhecimentos e habilidades da IA em 3 níveis e estamos estendendo ele aos poucos. Nós temos hoje um mestrado em ciência da computação focado em IA, com o pessoal da Universidade Federal do Tocantins, e esse é o 3º nível, porque dali saem programadores, pessoas que vão programar IA propriamente dita. O 1º nível começou esse ano, nós adquirimos um curso da Microsoft, gratuito para todos os servidores, vai ser compartilhado para a OAB também, mas assim, é o que a gente chama de letramento, para a pessoa não dizer que é analfabeta, sabe o mínimo do mínimo, para poder prosseguir com as próprias pernas, porque na era da IA você também, com ela, pode entrar no fenômeno da autoaprendizagem. Então, com esse olhar. E o 2º nível? O 2º nível é aquele de ter um pouco mais de conhecimento e mais domínio, e aí saber usar os diversos modelos de IA com as diversas funcionalidades possíveis, chegando ao nível de agentes de IA básico, porque nível avançado precisa de um pouco de programação, já vai para o 3º nível, onde as pessoas hoje podem usar as plataformas para utilizar o sistema que o pessoal chama de no-code. Eu não gosto muito de ficar usando palavras técnicas, né? Mas é mais ou menos como pecinhas de Lego. Sim. Hoje programar está muito assim, você tem coisinhas prontas que você vai encaixando ali dentro da plataforma. Solta, conecta e pronto. O meu filho é craque nisso aqui na rede. Então ele passa a funcionar. Então assim, esse 2º nível é nesse sentido, e nós atacamos de baixo e de cima. Agora nós só falta implementar esse do meio, está prestes a ser liberado, e a visão, não só da Emeron, mas do Tribunal de Justiça, é de que é necessário um comitê interinstitucional entre poderes para que trace políticas para que todos esses atores andem lado a lado, né? Aliás, isso aí é até o tema de um pós-doc que eu estou para fazer. Só não foi autorizado a usar o nome da instituição ainda, porque não está lá. Depois eu conto com essa vaga aí. O pessoal vai dizer: olha, ele já sabia que ia passar e tal, estava carta escolhida, né? Mas, assim, a nível de. Falei em pós-doc, por quê? Porque é algo mais avançado socialmente falando. Porque a gente precisa entender que precisa caminhar junto. As coisas têm acontecido, como eu falei, né? A OAB, o tribunal está falando, já teve épocas de maior conflito, diferenças, mas com a IA e o potencial que ela traz, qualquer desalinhamento nosso mata os dois. Sim. Porque assim, é como você jogar uma carrada em cima do outro sem ele ter condição de absorver. Cria um desequilíbrio muito grande. Professor, na OAB, só falando dessa questão da orientação, na OAB, Antônio, o Conselho Federal tem uma recomendação, não é tecnicamente obrigatório, mas um dos pontos é que o advogado ele tem que se aperfeiçoar cada vez mais se ele utilizar inteligências artificiais generativas. Então, assim, hoje não é uma exigência, por exemplo, o TED não pode punir o advogado que não o faça, mas a OAB recomenda que o advogado que usa a IA generativa, que ele se atualize sempre buscando cursos, enfim, para isso. Aproveitando o gancho, eu ia falar exatamente o que ele falou. A gente montou, juntamente com o Dr. Márcio Nogueira, o nosso presidente, o TED mais perto de você, que vai ser nas subseções. A gente vai levar a orientação sobre o uso da IA de acordo com a recomendação do Conselho Federal. E aí, pensando nisso, já fica o convite para vocês irem junto com a gente, descer no interior, para a gente falar algo mais avançado para a advocacia, vocês ensinarem a fazer os agentes. Olha isso. Né? Você também, doutora Cássio, você estava estruturando essa arapuca. Então é isso. E se você puder deixar o Dr. Johnny, a doutora Karen e o Edson finalizar fazendo um convite para amanhã. Aí vocês que são os palestrantes, é uma honra ter vocês lá na OAB conosco. Vai ser amanhã às 14 horas, para todo o sistema de justiça. Bom, gente, amanhã às 14 horas, a Alessandra está bastante empolgada, né? Nós todos aqui, né? É um primeiro passo, né, para a gente debater, para a gente falar e pensar sobre inteligência artificial, né? Cada um com seu posicionamento, a visão do judiciário, da advocacia, né? E dos estudiosos.
o Antônio, que é da área de desenvolvimento, né, Antônio? E a gente fica vendo assim as diversas visões, né? E o Dr. Johnny disse que eu fiquei muito pensativa, porque eu fico olhando as diversas perspectivas sobre o tema inteligência artificial. Eu acho que a cartilha é um primeiro passo, é ótimo, porque isso aqui chama a gente para andar junto, porque não adianta jogar 300 processos numa advocacia, numa procuradoria, 400 processos, 500 processos ao dia, se a gente não tem tecnologia, se a gente não tem uma tecnologia compatível para segurar isso, né? O que é que vai acontecer? A gente não vai fazer né? A gente não vai corresponder, a gente vai causar dano ao erário, no nosso caso, né? E a gente não vai dar o que a população precisa, né? Porque através, ali na execução fiscal, que é o grande gargalo de todos os judiciários do país, né? Que são as execuções fiscais, que é onde acredito que a IA vai ajudar sobremaneira, né, doutor Johnny? Então, eu fico pensando que isso aqui é um passo e está todo mundo bastante... porque o ser humano gosta de tudo que é novo, né? E tudo que é novo fascina, né? E eu estou bastante empolgada para a gente começar a falar sobre inteligência artificial e amadurecer esse pensamento. Porque hoje em dia a gente só vê as crianças usando inteligência artificial mais do que a gente. É isso, convidamos a todos os advogados, operadores do direito, né, juízes, desembargadores, promotores, defensores, a todas as funções essenciais da justiça, que compareçam lá na OAB amanhã às 14 horas, para ver o manual que foi desenvolvido. Bom, eu, na verdade, agradeço, Antônio, a oportunidade. É um tema, assim, para mim sempre magnífico, principalmente a oportunidade de debater também com todos os colegas aqui. E reforço o convite, importantíssimo esse diálogo. O Dr. Johnny trouxe um ponto importante: se a gente não alinhar o pensamento sobre isso, seremos enterrados, né? Provavelmente a gente vem aqui fazer curso para desenvolvimento de sistema, né? Porque a gente vai ter que arrumar uma outra atividade. Mas eu fico o convite e agradeço novamente a oportunidade. Eu que agradeço a vinda de vocês, né? Dr. Johnny agora reitera aí o convite e o espaço vai estar sempre aberto aqui. Quando vocês tiverem mais uma novidade, alguma coisa para vir falar, o espaço vai estar sempre aberto. Agradeço, Antônio, e reforço, né, porque as pessoas vão estar recebendo e vão, de repente, perguntar assim, pô, amanhã quando, né? Sexta-feira, amanhã é dia, qual é o dia do mês? 5, né? Então, sexta-feira, 5 de setembro, né, na parte da tarde, né, Lei? A partir das 14 horas. E, assim, reforçando, essas concordâncias minha e do Edson não é combinada, porque realmente a gente convive muito e vai conversando, então surge muita correspondência. E dizer o seguinte, que assim, olha, de tudo que eu possa ter falado e de repente assustado alguns, tudo na vida sempre assusta. Então não é esse susto que deva lhe congelar, lhe fazer parar. Esse momento com essa cartilha, o que a gente quer fazer é o quê? É um trânsito com menos dores. Essa sendo a primeira, vindo uma segunda, uma terceira, como o doutor Edson e a doutora Alessandra falaram, dando condições, como o Antônio perguntou, a respeito de quais são as bases e cursos para as pessoas procurarem e se capacitarem, porque, afinal de contas, o nosso comportamento de hoje, o nosso compromisso para os advogados, juízes, promotores, procuradores, para todo mundo da área jurídica que estiver nos ouvindo. Nosso maior compromisso e maior nível de acerto vai fazer com que esses rumos que a gente projetou aqui possíveis sejam melhores e mais prazerosos. Então, hoje, de repente, você perdeu um pouquinho mais de tempo, que na verdade é ganhar tempo, estudando um pouquinho mais, às vezes deixando de se arriscar com algumas aplicações em IA, né? E procurar uma aplicação mais ética, mais zelosa, se aproximar das pessoas no que diz respeito à IA, talvez essa seja uma das
das linhas que a gente tem disponíveis hoje e que a gente convida todos para que possam falar para os seus amigos, para as pessoas da sua profissão, ó, vamos lá na OAB nesse evento, vamos nos próximos eventos, estude, vamos procurar colaborar, porque é exatamente dos grupos plúrimos que saem os melhores produtos, que é menor a exclusão, que é maior a utilidade. Então, essa é a intenção que a escola tem, que o tribunal tem, e que esse grupo de pessoas, né, algumas delas aqui hoje, está envolvido e quer levar como contribuição para o nosso meio social e profissional. Legal. Bom, eu queria agradecer a presença de todos mais uma vez e esperar até amanhã, né? Eu vou estar lá presente para assistir e eu acho que vai ser muito interessante, apesar de não ser da área do direito, mas eu vou aprender um pouco mais sobre inteligência artificial. E aí eu queria deixar a palavra com a doutora aqui para ela. Então, da mesma forma que você vai amanhã para aprender, hoje eu estive aqui participando dessa roda de conversa, também como um grande aprendizado. O que eu percebo é uma reestruturação profissional de enfrentamento das mudanças, não congelar diante do novo e aprender. Então, essa aqui é o primeiro passo de uma motivação para quebrar o paradigma, para quebrar o medo de enfrentar o novo e receber o aprendizado. E esse aprendizado está sendo motivado pela OAB, pelo Poder Judiciário, que unidos eles podem trazer esse conhecimento e aproximar o profissional no seu aperfeiçoamento. Então, eu achei a proposta excelente para que a gente possa prosseguir e avançar com conhecimento. Antônio, eu quero agradecer imensamente a oportunidade a você e à doutora Carita, mas aqui eu quero deixar um agradecimento especial à Emeron e ao TJ, ao doutor Alexandre Miguel, ao doutor Raduan, ao nosso presidente Márcio, ao meu professor e juiz, doutor Johnny, porque começou essa conversa justamente com a preocupação de cuidar do sistema de justiça, para que o sistema de justiça tenha segurança. E eu quero agradecer imensamente o TJ e a Emeron pelo diálogo e pela cooperação. Eu quero agradecer em nome do presidente Márcio, nós estamos imensamente gratos com a parceria. Muito obrigada. É só o começo, né? Eu espero, eu quero muitas coisas ainda com a Assim Emeron. será, né? Bom, pessoal, então foi isso, nosso 10º episódio aqui. Agradeço aí a presença de vocês, quem conseguiu ficar até o final. E vamos amanhã no OAB, 14 horas.